Nós estamos aqui na Debras, Mogi, Rancho Grande, e nós estamos vivendo uma série de mensagens sobre vencendo as doenças da alma. E hoje o tema da mensagem é quando a alma vê, mas não sente. Isso se chama apatia e chama-se indiferença. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo de número 10, versos de número 30, 31 e 32, que diz assim: E respondendo Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, dizendo, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Deixa sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos falar um tema dentro destes temas que nós estamos falando sobre vencendo as doenças da alma. E esta doença da alma que hoje nós vamos relatar, que chama-se apatia e indiferença. É algo que tem tornado e tomado conta não apenas da igreja, mas tem tomado conta de uma sociedade inteira. A apatia e a indiferença é algo que tem a cada dia mais entrado dentro de uma sociedade. E cada dia nós temos visto a sociedade um tanto quanto indiferente com tudo. Indiferente com os relacionamentos, indiferente com a vida. Até porque, olhem aqui para mim todos, com o advento da tecnologia, nós queremos tudo para ontem. E quando as coisas não vão acontecendo, nós nos tornamos indiferentes. 2, os dias que nós estamos vivendo, pastor Santiago, pastor João, é um dia, e até que hoje é apregoado muito isso, professor Kleber, em que todos os valores são relativos. Hoje não existem valores absolutos na sociedade. Aquilo que muitas vezes era um valor para uma família, hoje há uma bandeira que se levanta destas minorias dizendo, não, esses valores são relativos. O que era certo, você diz, olha, esse caminho é o certo. Aí hoje se levanta uma bandeira dessas minorias dizendo, olha, isso daí que você está pensando é relativo. E nós vemos isto no que diz respeito a estas pessoas que levantam bandeiras com ideologias de gêneros, com questão da liberação das drogas. E quando nós vamos falando sobre apatia e bem como também a indiferença, quantas coisas que nós anteriormente éramos rígidos no sentido, isso não entra. Ou a mesma sociedade, Lucas, que dizia assim, olha, isso daí não é permitido. Hoje já está assim, vamos ver. Eu lembro-me que, uns anos atrás, uma novela, não sei qual era, mas viveu uma grande revolução, uma grande expectativa, porque ia ter um beijo homoafetivo nessa novela, e então ficou a expectativa para esse beijo, e todo mundo, não vai ter, não pode, uma guerra, uma briga. E aí eu lembro que quando foi ter, nem teve, eles cortaram, porque houve uma grande guerra na sociedade, os conservadores dizendo, não pode. Mas hoje, você liga a televisão, é todo mundo se beijando. Por quê? Porque a apatia e a indiferença está entrando na sociedade. E não apenas na sociedade, mas dentro da própria igreja.
A apatia, ela tem feito parte da vida da igreja, da vida da sociedade. E quantas coisas que nós antigamente levantávamos como absoluto, hoje é dizendo, deixa para lá. Porque a apatia, a doença apática, a doença chamada indiferença, tem tomado conta da nossa vida. Isso dentro de um casamento, isso dentro da família, isso dentro da sociedade. E como base nesse tema, Deus me levou a estudar um pouco sobre esta parábola que Jesus nos ensinou. Parábola esta, Luiz, que um certo doutor da lei quer pegar Jesus e diz, ô Jesus, como faz para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração do homem, diz, olha, você conhece aquilo que diz a lei de Moisés? O doutor da lei sabia, porque ele era obrigado a estudar, e ele diz, olha, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus disse muito bem, olha, tranquilo. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, disse, olha, quem você acha que é o seu próximo? Porque você disse que tem que amar o próximo. E aí Jesus traz uma parábola, e eu gostei dessa palavra, uma símile, eu nunca tinha ouvido essa palavra, uma símile da interpretação analógica do texto. Aprendi aqui terça-feira, aprendi terça-feira aqui, dessa interpretação analógica, em que Jesus traz o ensinamento dizendo, olha, havia um homem que estava vindo de Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, um trajeto de 27 quilômetros, e esse homem, esta pessoa, de repente, se encontra com alguns salteadores, ladrões. E esses ladrões o que faz? Roubam ele, pega tudo que ele tem. E não apenas isso, dá uma surra nessa pessoa e deixa ele quase morto, a Bíblia diz. Ou seja, esse menino, esse jovem, estava andando no celular, rolando o Instagram, de madrugada, 5 horas da manhã, indo trabalhar, rolando o Instagram. E não viu que do lado dele tinha os caras dizendo, perdeu o Playboy. Entendeu? Foi e roubou o celular Pro Max 17. Tirou o Jordan dele. Tirou os bens que ele tinha. Deu uma surra e deixou lá. E esse moço está quase morrendo. E de repente agora desce um sacerdote. A Bíblia diz que um sacerdote desce. Quem que era o sacerdote? Era o pastor da ocasião. E ele está descendo e quando ele olha o menino lá, fala assim, eu tenho um monte de atividade para fazer. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Se eu parar para cuidar desse menino, eu vou ter que primeiro manchar minha mão de sangue, vou ter que me purificar e não vou poder dirigir o culto. Então, olha, antes de eu ajudar uma pessoa, eu prefiro cuidar da minha vida no que diz respeito ao meu papel social como pastor. Aquele menino não importou para o pastor, porque o que importava o pastor era aquilo que ele representava, era a posição dele. A posição estava muito mais forte do que estender a mão para ajudar alguém. E aí eu quero que você preste atenção aqui, por favor. A partir do momento que a sua posição, que o teu cargo, quem você é mais importante do que você estender a mão, está tudo errado. Esse pastor então passa longe. E a Bíblia diz que então agora desce um levita. Quem que era o levita? Era o músico, o tocador, aquele que ajudava no culto. Ele passa e quando ele vê também o menino do lado jogado, fala, hoje eu preciso tocar na igreja.
O mendigo está lá, o homem está morrendo, mas o levita diz assim: se eu parar, eu não canto na igreja. Se eu parar aqui, não vai ter músico na igreja, deixa ele morrer. É melhor eu cantar na igreja e morrer esse, do que eu faltar. E aí a Bíblia, quando Jesus continua dizendo, mas aí vem um samaritano. O samaritano, ele não tinha prazer ou não tinha amizade com o povo de Jerusalém, de Israel, mas ele está descendo e ele olha aquele homem e diz: calma aí, deixa eu ajudar ele. E então ele se encurva, olha as feridas, cuida das feridas, passa vinho, passa o azeite, coloca no cavalo, leva para uma estalagem, cuida daquele moço. No outro dia ele precisa ir embora e diz assim: olha, cuida dele, e tudo que gastar, quando eu voltar eu pago. E aí Jesus diz assim: e aí? Quem que agiu corretamente? O sacerdote, o levita ou o samaritano que não tinha nada com nada e ainda mais era odiado pelo Israel? Quem agiu? O pastor, o sacerdote, o levita agiu com uma falta de empatia, porque eles estavam vivendo uma vida apática, uma vida de indiferença. No entanto, o que é ter, ou o que é ser uma pessoa apática? Coloquei. Você viu essa foto que eu coloquei para vocês que estão assistindo do Dá para ver? Mas esta foto que vocês receberam aí dos slides é o acidente com um helicóptero que teve que faleceu, um grande repórter que eu sempre seguia e aí eu ouvia todo dia pela manhã, que era o Ricardo Boechat, que também dirigiu o Jornal da Band à noite. E olha, esse helicóptero teve uma pane, caiu debaixo da ponte, o caminhão foi, bateu, começou a pegar fogo. E uma mulher subiu em cima do guarda-reio querendo tirar de lá. No entanto, olha quem está na frente. Um homem com um celular. E o cara está morrendo dentro do caminhão. E tem um cara com um celular filmando assim, dizendo: deixa eu ver o que vai acontecer. E uma mulher tentando salvar. E o que é isso, essa questão do celular? É apatia. Eu prefiro filmar do que salvar. O que é apatia? Apatia é a pessoa não se mover mais. Apatia é a pessoa entender que tudo é relativo. Está doendo, mas não é problema meu. Isso hoje tem sido uma doença dentro da igreja. Isso tem sido uma doença na sociedade. E deixa eu dizer aqui, eu tenho visto sintomas de apatia e indiferença nesta igreja. Indiferente com o culto, indiferente em visitar, indiferente em convidar, indiferente em fazer, indiferente. Tá aí, vamos lá. Se der para ir eu vou, se der para fazer eu vou. Isso é uma doença que tem tomado. E infelizmente muitas pessoas não estão percebendo que estão doentes da apatia. Deixa aí, se o culto der, deu, se não der, não deu. Porque a apatia não faz se movimentar. A apatia é aquilo ali, ó. Tá morrendo, mas eu quero filmar. Isso é muito interessante, Kleber, porque você traz um pregador famoso aqui, ou traz qualquer um, é um monte de gente que ao invés de glorificar, fica filmando. Ou mais, irmão, como eu tenho raiva disso, coloca a fitinha com o nome do cantor e fica e chora. E chora pelo cantor. Eu falo: sua infeliz, eu estou pregando todo dia por você, eu estou orando pela tua família, tu não derrama uma lágrima
Isso é apatia, é indiferença espiritual. E isso é uma doença que tem entrado na igreja, é uma doença que tem entrado na sociedade, em que as pessoas estão apáticas, estão dizendo: eu quero saber do meu eu e que se dane os outros. Mas esta noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: Ele vai curar toda apatia, toda indiferença espiritual e vai trazer sobre a tua vida a unção de Deus, o renovo do Espírito Santo do Senhor. No entanto, o que é a apatia? Está com o microfone aí? O que é a apatia? Leia para nós, porque ficou bem pequeno ali, por favor. É uma condição caracterizada pela falta de motivação, interesse e resposta emocional. Apatia é uma condição ou um comportamento que a pessoa tem por falta de interesse. Ela não interessa mais nada. Continua. Se manifesta como uma redução da atividade direcionada a objetivos e em comparação com o comportamento anterior da pessoa. A apatia, ela não deve ser confundida com a preguiça. A apatia, ela traz um entorpecimento do amor, cria na alma uma crosta e a pessoa deixa de reagir ao sofrimento, ao pecado, às injustiças e até mesmo à própria dor interior. O que é apatia? A pessoa não se movimenta mais. A pessoa não se move. Para ela, o hino do Zeca Pagodinho está tudo bem. Deixa a vida me levar, vida leva eu. A apatia, a pessoa ela não mais se movimenta para nenhum canto. A vida está levando ela. As coisas estão acontecendo assim: se for para cá tá bom, se for para lá tá bom, se for para o culto tá bom, se tiver culto tá bom, se não tiver culto tá bom. Mas a pessoa não entende que o culto quem faz somos nós, o culto quem apresenta somos nós, quem adora somos nós, quem consagra somos nós, quem faz a coisa acontecer somos nós. E nessa noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer o que você está fazendo para a coisa acontecer. Qual o culto que você está apresentando a Deus? Qual é o culto que você tem entregue a Deus? Qual é a vida de espiritualidade que você tem rendido a Deus? Será se a apatia entrou no teu lugar? Será se a apatia ou a indiferença entrou na tua vida e nada mais está importando? Se movimentar, beleza. Se o culto for bom, tá bem. Se alguma coisa diferente acontecer, legal. Mas se não acontecer, tá tudo bem. Mas esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: é tempo de nós vencermos esse comportamento apático, esse comportamento indiferente, dizendo: eu preciso melhorar, eu preciso fazer a diferença. Em nome de Jesus, nós estamos nessa série de mensagens vencendo a doença da alma. E muitos não têm visto, ou não têm entendido, e não têm contemplado que a alma está doente dentro da própria igreja. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, presta atenção, cesse todo o caminhar. Presta atenção. Antigamente, olhem aqui para mim. Quando os cristãos eram perseguidos, eles eram levados para os coliseus. E nos coliseus, eles eram mortos. E quanto mais morriam cristãos, mais a igreja crescia. Por quê? Porque quem estava na arena ficava perguntando: por que esses homens não negam esse Jesus? E quando eles iam conhecer quem era Jesus, tinha um encontro e também aceitavam a Jesus. E o inimigo, olhando isso, o inimigo da nossa alma, o diabo, ele começa a entender que quanto mais matando no corpo, mais a igreja cresce.
Então ele diz: a estratégia está errada. E qual a estratégia que ele muda? É a estratégia de hoje. Ele está deixando as pessoas mortas dentro da própria igreja, apáticas dentro da própria igreja, indiferentes dentro da própria igreja, as pessoas com um egocentrismo hard dentro da própria igreja. E ele diz: deixa aí, porque enquanto ele está apático, enquanto ele está no caminho passando de longe daquele que está quase morrendo, enquanto ele está passando de longe daqueles que estão necessitando, a igreja não vai crescer. Mas essa noite você veio a este culto de ensinamento da palavra de Deus, e Deus esta noite trouxe aqui, e me trouxe aqui, e você que está assistindo este vídeo, Deus esta noite está dizendo: é tempo de você voltar ao primeiro amor, é tempo de toda apatia espiritual sair da tua vida, é tempo de você entender que a indiferença não pode fazer parte da tua vida, é tempo do renovo espiritual vir sobre ti, e você voltar novamente a viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Tem muita gente que está na igreja hoje dizendo: ah, mas antigamente era assim, antigamente eu fazia isso. É porque a indiferença entrou na tua vida. Deus não mudou. Hebreus diz: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso essa noite eu quero dizer: se alguém mudou, sou eu, sou você. Mas Deus esta noite marcou aqui na Debras Mogi, Rancho Grande, para dizer: é tempo de nós voltarmos aos pés da glória do Senhor. É tempo de nós sermos novamente impactados pela glória, e a apatia, a indiferença, a frieza, a doença da alma não fará parte mais de nós, porque seremos renovados, seremos fortalecidos, seremos em nome de Jesus cheios da glória e da presença dele. Se você crê nele, dá de vitória a Jesus nesta noite. No entanto, a apatia é um comportamento, é uma característica em que a pessoa não reage, não se move. Mas aí você pode dizer: ah, pastor, então eu estou com depressão. Não, há uma grande diferença entre a apatia e a depressão. Quem é da área da saúde mental entende muito bem isso. Até porque, o que é a apatia? Lê para nós aí, Vitor. 1, 2, 3. Apatia, estado emocional caracterizado pela falta de interesse. Apatia é um estado emocional caracterizado pela falta de interesse, vírgula. Motivação e sensibilidade afetiva. A pessoa não se importa, não reage, não se move, nem por si, nem por outros, nem por aquilo que antes a inspirava. Presta atenção, há uma grande diferença da depressão, e a depressão vai ser a penúltima doença da alma que nós vamos falar. Mas a apatia, o que é ela? A pessoa não se interessa, a pessoa não se move, a pessoa não reage, a pessoa não se movimenta, ela não está nem aí, nem para ela e nem para os outros. Olhem aqui para mim, nós temos vivido tempos de apatia, e eu vejo isso como gestor, como patrão. Quantas pessoas que estão se arrastando para ir trabalhar, quantas pessoas na escola, alunos de 12, 15 anos, estão indo se arrastando. Você fala: cara, o que vai virar dessa criança? Não tira um C, C é na nossa época, né? Tira um 5, 4,5, tira um 6, mas o professor ajudando e muito assim, fala: 6, pronto. Coloca uma vírgula aqui, pronto, 6, graças a Deus, vai passar de ano. Porque estão apáticos. Lógico, há uma diferença, porque a apatia é esse estado em que a pessoa não se movimenta, não se importa, não reage. Olha, toca aí. Muito diferente da depressão. E o que é a depressão? Leia para nós aí, só para pincelar. 1, 2, 3. É uma doença clínica
emocional e neuroquímica, reconhecida pela medicina e psicologia, que envolve alteração profundas no humor, na biologia cerebral, no pensamento e no comportamento. Preste atenção aqui, a depressão é uma doença que precisa ter cuidados específicos. Deixa eu dizer de novo, a depressão é uma doença. A apatia é um comportamento que a pessoa começa a aceitar, e pelo fato de aceitar aquilo vira crônico e uma doença na vida dela. Ela diz: eu não vou reagir mais para nada. Ela não reage em querer ser um melhor pai, um melhor filho. Não reage no sentido de se movimentar dizendo: eu preciso buscar um foco. Não, é um comportamento que ela se entrega. Diferente da depressão, que é uma doença que precisa de um tratamento psicoterapêutico ou até mesmo medicamentoso para que as coisas possam mudar ou para que ela possa buscar a cura. Diferente disto, a apatia, a pessoa ela passa a não se mover. No entanto, quais são as causas que nos torna apáticos? Leia para mim, 1 Coríntios capítulo número 10, versículo de número 12. 1 Coríntios capítulo número 10, versículo número 12. Leia para nós. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha, não caia. Uma versão diz: aquele, pois, que está em pé, cuide-se, ou tenha cuidado para que não venha cair. Quais são as causas que vêm nos tornar uma pessoa apática? Quais são as causas que têm feito a sociedade se tornar apática? Primeiro, excesso de notícias ruins, tragédias diárias. Olhem, e hoje nós temos lá para as 16h30, 4h30 da tarde, vários jornais que entram no ar. É o Brasil Urgente, é o Aqui Agora. Qual é o da Record? Da Record é o quê? Cidade Alerta. E cada um deles, irmão, a tragédia pior, eles estão atrás. O Gotino fala: olha lá, a cabeça do menino tá toda quebrada. O Datena fala, tem o Datena também, né? Datena, vamos lá, Milton, vamos lá, vai, sobrevoa aí. Milton, meu Deus, não se aproxima. Quando ele fala não se aproxima, é para se aproximar. E fica, irmão. Por quê? Nós nos tornamos um tanto quanto relativos e nós vamos começando aceitando essas notícias ruins. Antigamente você não via pessoas com fuzis na rua. Antigamente você não via pessoas fumando, dando, igual dizem, dando uma desbicadinha ou dando uma martelada. Não via pessoa bebendo assim. Hoje, os fluxos, tá tudo aí. E, infelizmente, quantos ainda estão torcendo pro MC? Esse dia mesmo, o Oruan, tudo enrolado, e tinha uma multidão de gente para receber. O próprio Buzeira, que entrega a Bíblia toda semana, entrega a Bíblia, milhares de Bíblias, o Buzeira entrega. Mas atrás das Bíblias tem um monte de rolo também. E aí, muitas vezes, até nós, as pessoas da igreja, estão dizendo: tem que soltar. Por quê? Porque ele entrega a Bíblia. Aqui está passando uma Bíblia, mas está passando do outro lado tanta coisa errada. E aí nós vamos nos tornando indiferentes. Nós vamos nos tornando indiferentes no sentido de que, ele está dando uma Bíblia, o que importa? Se ele está vendendo, se ele está arrebentando com os outros do tigrinho. O que causa a apatia é o excesso de notícias ruins. Quando nós começamos a ver notícia ruim, nós vamos começando a acostumar.
E aí nós temos que pegar o que está lá em Filipenses, capítulo número 3, versículo número 13, se não me falha a memória, Filipenses 3,13, que diz assim: olha, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, nisso o que nós devemos fazer? Pensa. Eu vou ler aqui Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8, que diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais e ocupe a sua cabeça. Porque as pessoas estão apáticas, porque as pessoas estão indiferentes, porque elas estão se movimentando por excesso de violência. A violência tem se tornado normal. Você vê no trem, no ônibus, na rua, um está batendo no outro, ao invés de separar, não, fica filmando. Isso se chama apatia, isso se chama indiferente. Quando eu era criança na escola, há 6 meses atrás, as brigas eram assim: quem cuspia aqui é homem, era isso aí, né? Eu vou te pegar lá no final da conta, irmão, as briguinhas eram isso. E aí sempre tinha lá o que ia separar. Mas hoje não. Hoje falou, se tem uma briga na escola, vira um evento. E aí as pessoas querem ver sangue, já todo mundo está com o celular. O pai está... hoje nós estamos vendo o pai batendo em outro aluno, pai barbado, batendo em criança de 14 anos. A mãe, indiferente, batendo na professora, naquela que ensina, o iluminado. Só porque o iluminado perdeu a borracha. E aí a mãe coloca a culpa na professora. Porque o que tem causado a apatia? Vida centrada no eu. Hoje é louvado seja eu, bendito seja eu. Por que isso tem acontecido, a indiferença? Porque as pessoas querem só pensar em si próprio. Quantas vezes se faz ação social para entregar cestas básicas, entregar roupa? Tem pessoas que um pisoteia o outro dizendo: o que eu quero, e o problema é dos outros. A apatia, ela aconteceu lá através desta parábola de Jesus o samaritano. O sacerdote estava pensando no eu preciso dirigir o culto. O levita estava pensando no eu preciso conduzir as coisas. E quem vai cuidar desse? Problema dele. Essa noite vem aqui comigo em nome de Jesus. Como você tem se comportado diante do outro? Será se você não está com a doença chamada apatia e indiferença? Olhem ao seu redor, quantas pessoas necessitando de tantas coisas. Será se você está com apatia e vivendo uma vida de indiferença? Claro, olhem aqui para mim. Eu não estou falando que nós temos que salvar o mundo. Aquele lá está precisando, essa guitarra está precisando de dinheiro, eu vou dar o dinheiro aqui. Não é isso. Até porque nós temos que tomar muito cuidado com isso também. Esses dias, um irmão, amigo me ligou: pastor, a irmã está me pedindo aqui não sei quantos emprestado. Eu falei: irmão, você quer continuar com a amizade ou quer perder o dinheiro? Continuar com a amizade. Então não empresta nada não. Porque se emprestar, vai perder o dinheiro e vai acabar a amizade. Porque, irmão, presta atenção. Se o cabra já está indo atrás de você para pedir dinheiro emprestado, é que ele já está devendo para alguém. Se eu estou falando: ô cadeira, me empresta um dinheiro, é porque eu já estou devendo para o copo. E aí tem gente pegando dinheiro da cadeira para pagar o copo, depois pega do óleo ungido para pagar a cadeira, e a vida está uma confusão. Tem pessoas, irmão, que não adianta você colocar a mão. Tira a mão fora, deixa ele resolver os problemas dele. Porque as pessoas estão apáticas, porque estão vivendo no seu eu. Vive no eu. E aí fica, como eu fico irritado, irmão.
E aí posta tudo na internet, devendo para todo mundo. Aí posta o prato, posta a viagem, posta, não é dizimista, não é ofertante, não ajuda em missões, não ajuda com as crianças, não ajuda em nada, mas está postando. É o eu. Porque as pessoas têm se tornado apáticas. Porque as redes sociais têm banalizado o sofrimento. O que mais dá engajamento é o que mais tem desgraça. Uma fofoca, uma coisa, um pecado, é o que mais dá engajamento. Um versículo da Bíblia, uma palavra boa, dá não. Ah, mas uma fofoca, irmão, uma desgraça dos outros. Você só vê lá 350 compartilhamentos, um mandando para o outro. Mas coisa boa as pessoas não mandam, porque a sociedade está doente, está apática, está indiferente. Nós estamos num culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu quero convidar você a fazer a diferença. Quando tiver uma notícia ruim, não compartilha não. Irmãos, é tão difícil, né? Esses dias mesmo caiu um avião, aí tem cara que vai lá e tira as fotos. E aí um vai compartilhando para o outro aquela desgraça, não respeita o defunto, não respeita o cadáver, não respeita a família, não respeita ninguém, fica postando. E as pessoas olhando aquilo, isso se chama apatia, isso se chama de indiferença. Porque as pessoas, o que causa a apatia? A rejeição. A pessoa foi rejeitada, então agora ela tornou-se uma pessoa apática. A pessoa foi abandonada, ela se torna uma pessoa apática. Ela recebeu palavras duras da infância, duras no casamento, ela se torna uma pessoa apática. A pessoa ela viveu traumas da família, ela se torna uma pessoa apática. E ela teve frustrações repetidas, ela se torna uma pessoa apática. Mas em nome de Jesus, esta noite, nós estamos ministrando a palavra vencendo as doenças da alma. Se o abandono que você passou, se a traição que você passou, se a angústia, se a frustração que você passou, se uma palavra que você recebeu lhe tornou uma pessoa rígida, dura, que não consegue mais se mover, que não consegue mais sonhar, que não consegue mais se movimentar, esta noite eu quero liberar uma palavra pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que toda rigidez da tua alma, que toda rigidez da tua alma, que toda rigidez da apatia, que toda rigidez da indiferença seja esta noite extirpada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E que hoje, você que entrou aqui na igreja, você que me assiste, você possa em nome de Jesus receber o óleo da unção que tira toda rigidez espiritual, que tira toda a apatia, que tira toda a indiferença, e que você a partir de agora comece a sentir de novo, que você a partir de agora comece a se movimentar de novo, que a partir de agora você comece a viver uma vida de sentimentos e emoções. Você não vai morrer seco não, você vai ver, você vai sentir. Eu repreendo toda a apatia sobre a tua vida nesta noite. Levanta a tua mão para o céu assim comigo. Levanta a tua mão para o céu. A apatia você vê e você não consegue mais sentir. Você não consegue ter mais sentimento de carinho. Você não consegue mais ter sentimento de afeto. Você não consegue mais ter sentimento de respeito. Você não consegue mais nem olhar para o outro e sentir alguma coisa, porque a indiferença e a apatia tomou conta de você. Mas em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu. E sobre a tua vida esta noite, você não sente mais, você tornou-se um coração
empedrado, a tua alma está pedrada, a tua alma está rígida, mas em nome de Jesus recebe o toque do Espírito Santo de Deus agora, e que toda a apatia seja tirada, que toda a apatia seja terminada, que toda a apatia seja extirpada da tua vida, e sobre a tua vida venha o bálsamo, venha a graça, venha a unção de Deus sobre ti. Em nome de Jesus, esta noite eu libero esta palavra sobre a tua vida. Se as causas que o excesso de coisas ruins, você contaminou a tua alma, você absorveu, se alimentou de coisas ruins, esta noite Deus está dizendo: estou fazendo um detox, e você vai pensar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que te traz paz. É isso que eu vou alimentar a tua alma. Esta noite Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui para dizer: é tempo da tua alma ser curada, é tempo da tua alma ser curada, é tempo da tua alma viver o bálsamo, viver as emoções, viver a alegria, viver a paz, viver o gozo, em nome de Jesus. Oh, aleluia. A apatia nada mais é do que a pessoa não conseguir mais se mover, não consegue mais reagir, ela fica atônico, ela fica igual aquele negócio do Chaves, como eu chamo, o piripaque do Chaves, é isso? Fica o piripaque do Chaves, fica olhando para o nada. E a apatia faz ela acreditar que não dá mais para movimentar-se, não dá mais para reagir, não dá mais para se mover, não dá mais para se inspirar. Quem é apático não acredita mais em si e nem no outro. E as causas porque muitas vezes foi rejeitado, foi abandonado, foi frustrado. Mas em nome de Jesus, esta noite, receba sobre a tua vida, receba sobre a tua vida a visitação do Espírito Santo. Eu vou continuar essa mensagem quinta-feira que vem, que eu vou falar os sintomas, como ser curado, os tipos de apatia, mas o Espírito me dá até aqui. Você que entrou aqui, você não vai sair do mesmo jeito, não. Você entrou aqui como um tronco, não sente mais nada. Mas em nome de Jesus, eu quero que você cubra a sua cabeça onde você está. Você entrou aqui dizendo: Deus, eu não consigo mais me movimentar, eu não consigo mais sonhar, eu não consigo reagir, eu não consigo me mover. Faça essa oração com Deus aí. Teu coração está tão empedrado, tão enrijecido, porque está indiferente, está apático. Você está olhando as desgraças, as coisas do mundo, as coisas ao teu redor, e não consegue mais nem sentir sentimento. Você está olhando pessoas sangrando e não consegue nem ajudar. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: é tempo de você voltar a se movimentar. É tempo de você começar a sentir. Você não vai ter uma alma doente que vai ver e não vai sentir, não. Você vai sentir, vai ajudar, vai mudar pessoas. Faça a oração onde você está aí. Faça a oração onde você está aí. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Curo. Faça essa oração. Oh, aleluia. Te amo, Deus. Oh, aleluia. Tua graça nunca falha. Todos os dias
eu estou em suas mãos. Tanto até eu entrar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Se coloca em pé. Em todo tempo tu és bom, tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Cante, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Quinta-feira que vem, a segunda parte dessa mensagem, quando a alma vê, mas não sente. Isso se chama apatia e indiferença. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com cada um de vós, hoje, amanhã e sempre. E todo o povo que é de Deus dê um brado de vitória comigo, dizendo: se Deus é por nós, tudo posso. E agindo Deus, dê uma salva de palmas para Jesus.